Salve galera, mais um vídeo aqui no canal Brown e Fogo. Vamos para esse segundo conteúdo aqui do dia. Caramba, meteu um clarão aqui agora que eu liguei aqui o notebook. Um abraço para todo mundo, muito boa noite, certo? Antes de começar alguns jogos aí da Libertadores que eu vou ficar aí trabalhando igual maluco, né, cara? Não aguento mais gravar vídeo, né, cara? Pra, assim, vídeo curto, né? Esses vídeos aqui nessa nossa resenha é gostoso pra caramba, é bom falar que a gente gosta, Botafogo e tal. Vamos pra cima, vamos trocar uma ideia aqui sobre James Rodrigues. Vamos falar um pouquinho aqui sobre volta por cima do Botafogo. E eu falo de volta por cima em relação à comissão técnica, eu falo em volta por cima, de volta por cima em relação até atletas que no ano passado foram muito criticados, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo. Deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos para cima. E a parada é a seguinte, beleza? Primeiro, antes da gente começar com os assuntos, né? James Rodrigues tem até assunto sobre imprensa, certo? Caras, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pelo que vocês estão fazendo pelo nosso canal aqui nas últimas 48 horas, cara, de verdade. Nas últimas 48 horas, a gente ganhou 500 inscritos aqui no canal, cara. Nós estamos nesse momento que a gente está falando com vocês, nós estamos com 90.516 inscritos aqui no canal Brown e Fogo. E aí, com esse vídeo, que deve bater ali uns 5 mil, 10 mil espectadores, eu vou pedir pra gente tentar chegar aos 90.600, tá bom, rapaziada? Vamos pra cima, se inscreve aqui no canal e todo mundo fala, Brown, você vive falando que você tem outras redes sociais, eu só conheço seu trabalho aqui pelo Botafogo. Quais são os outros trabalhos que você tem? Eu vou colocar todas as minhas redes para vocês me seguirem por aqui. O TikTok tem mais de 3 milhões de pessoas e lá eu não falo só do Botafogo. O meu perfil pessoal no Instagram, o perfil Brown e Fogo no Instagram, o perfil no Twitter. Eu vou colocar tudo aqui abaixo. O meu outro canal, tá? Que está com 32 mil inscritos lá no canal Daniel Browning, que a gente fala sobre futebol em geral, beleza? Então se inscreve em tudo, principalmente nesse aqui, que a meta é a gente a curto prazo, daqui a alguns dias, chegar aos 91 mil inscritos. Beleza, rapaziada? Vamos pro assunto principal aqui de cara, tá bom? Uma matéria do GE. Globo, a aba do Botafogo. Mazuco descarta James Rodrigues no Botafogo. Assunto superado. Diretor de futebol afirmou que o clube fez consulta pelo meia colombiano, mas não houve adequação ao que o clube planeja. A gente já falou aqui, inclusive, que o Botafogo, né, ele chegou a buscar um acordo com o James por um salário que, dada a inflação, pelo amor de Deus, baixo, né, é longe de ser baixo de fato, né? Mas dada a inflação no mercado e aquilo que um jogador de renome para vir para cá seria um salário mais baixo que o normal, se você pegar que tem jogadores ali, pô, Gabigol, Dudu, Hulk, jogadores que não são estrelas internacionais, que ganham acima de 1 milhão, o James não ia ganhar isso, né? E aí o que ia fazer a diferença era a quantidade de gols, assistências, bonificações, certo? E aí não houve não chegou nem perto de um acordo, esse sonho do John Textor, que propriamente não era já de cara uma prioridade do departamento de futebol do Botafogo, certo? Tá aqui, ó. O assunto James Rodrigues já foi superado nas últimas respostas que demos. Por se tratar de um jogador desse nível, ele acaba tendo uma relevância. Houve uma consulta para entendimentos e vou usar as palavras do John Textor, que tem que haver adequação naquilo que o clube quer e uma vontade por parte do atleta. Este toca o interfone aqui, cara. É um termômetro, nós estamos na mesma situação. E é isso, cara, assim, foi uma tentativa, aquele devaneio do Textor, o cara tentar, aí vamos dizer, pô, o cara é o dono do clube, tem até o direito de fazer isso, mas aí, pô, talvez não se adeque ao departamento de futebol, enfim, cara, pressão agora no Rojas, cara, pressão no Rojas, é isso. E tá aqui, ó, o Botafogo pensa muito mais no seu elenco, no que podemos agregar durante a temporada e não só em um jogador, apesar da relevância. É isso, né? A história se encerrou, diz aqui o Mazuco. E aí, agora eu quero falar um pouquinho com vocês, antes de falar aqui das voltas por cima, sobre a imprensa, tá? E aí é chato de ficar repetindo, mas é importante porque já passou de má vontade, agora eu acho que é um pouco de bait, né? E é uma maneira de expressar já de maneira explícita a má vontade. Agora eu acho que foi travada, digamos assim, uma, entre aspas, guerra, uma troca de farpas e alfinetadas entre o Botafogo institucionalmente e a imprensa carioca, certo? E o que eu penso é o seguinte, né? O Botafogo não tem mais que abaixar a cabeça para ninguém. Vamos a exemplos. O Globo Esporte recentemente, logo depois da vitória do Botafogo sobre o Flamengo, ele posta num tom meio pejorativo,
né, mostrando a carga de ingressos ali de 20 mil de Botafogo e LDU e com a chamada vai encher, como é que é? Será que enche? Aí depois o jornal o Globo publica, né, que o Botafogo, o líder do Brasileiro é o Lanterna em posse de bola. E aí no subtítulo tá lá que o Botafogo é um time que vence jogos, mas tem dificuldades de ter a bola. Né? E aí eu mostro que em 10 anos, assim, nada mudou, sabe? Em 10 anos, nada mudou. Em 2013, que foi a última vez que o Botafogo pegou uma liderança do campeonato ali, né, numa rodada, né? Isso não quer dizer que o Botafogo vai brigar para ser campeão. Eu, embora tenha muita confiança, né, no time do Botafogo, no elenco do Botafogo, eu acho que a realidade é assegurar a vaga para a Libertadores. Eu acho que a gente também não pode querer dar um salto maior que a própria perna, beleza. Mas agora, tá aqui, né, cara? Em 2013, né? Triste rotina do líder. Botafogo empatou em 3-3 com o Internacional num jogaço no Maracanã. Vitinho, Lodeiro, Sidorf jogaram pra caramba. Do outro lado tinha o Forlan, o D'Alessandro. Então, cara, e aí a capa era triste rotina do líder, certo? E foi no mesmo ano em que saiu lá no jornal o Globo, né, que o Botafogo vencia um estadual, um carioca esvaziado. Em 2020, quando tivemos o Flamengo campeão de um torneio com portões fechados no Campeonato Carioca, foi enaltecido, a capa foi muito maior, a capa do jornal o Globo para essa vitória do Botafogo foi desse tamaninho. Isso não é mais má vontade, né? Virou proposital já, sabe? Já é uma parada que, porra, o Botafogo tá respondendo, o Botafogo tá retrucando. E eu tô gostando disso, sabe? Antes o Botafogo tinha que ser político. Eu mesmo falava isso, que o Botafogo não tinha que ficar entrando nessa de ficar com guerra com a imprensa, porque, pô, tem que ser político, tinha os adiantamentos da Globo, esse tipo de coisa. Mas agora, irmão, os caras passam do limite, né? Os caras desrespeitam o Botafogo de maneira inacreditável, eles colocam de propósito pra afrontar e pra desrespeitar a torcida do Botafogo. Tem que partir pra porrada mesmo, desculpa, cara. Quando eu falo partir pra porrada é institucionalmente, tá? É uma brincadeirinha aqui, numa alfinetada ali, é você chegar e marcar, oi, ESPN Brasil, tá ligado? Tô ligado que futebol não é o seu forte. Isso pra mim tá correto, tá? Tá correto, é do jogo, certo? Os clubes hoje com a internet têm voz, sabe? E eles têm e o clube tem que entender que a torcida do Botafogo ela tem que ser respeitada nas redes sociais. Então, acabou esse período de ficar abaixando a cabeça para desrespeito por parte de quem fala tanto em respeito, sabe? E para finalizar esse conteúdo aqui, rapaziada, eu quero falar aqui a respeito das voltas por cima, tá? Eu começo falando até de comissão técnica. Vocês sabem que eu sempre fui um cara muito crítico em relação ao Luiz Castro, principalmente nessa reta inicial de ano, em relação a como o Botafogo se portava quando tinha que atacar adversários que se portavam em bloco baixo, mas é aquilo, cara. Inflexibilidade da parte dele, eu não vejo mais. Irredutibilidade também não vejo. Vejo que é um cara que ele está cada vez estudando melhor os seus adversários para colocar o Botafogo, para jogar não só em relação ao erro do adversário, mas fazer jogo de estratégia, sabe? Claro que tem que ter o Botafogo Way, né? Mas o Botafogo ele só vai conseguir essa autonomia com resultados, com capa de gordura, com confiança, sabe? Então, para isso, né, essa comissão técnica está se mostrando muito eficaz. São 11 ou 12 jogos de invencibilidade. A gente está falando de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Tem que aplaudir, cara. Da mesma maneira que se critica quando algo estava errado, quando o Botafogo não ganhava, de times pequenos do Carioca, o Botafogo estava errando nos clássicos, quase foi eliminado pelo Sergipe, você critica isso naturalmente, você tem que elogiar quando dá certo e ponto, cara. Não tem orgulho. Igual um amigo meu fala, eu não confio no Luiz Castro. Pra mim isso é muito mais os jogadores. Eu falei, desculpa, cara, isso tá sendo orgulhoso, cara, porque você não enxergar mérito no trabalho do cara nesse mês, que seria um mês desafiador pra ele, e ele passou por todos esses testes, desculpa, é orgulho, sabe? Isso é uma coisa que não tem que ser orgulhoso. Enfim, é só isso, né? E uma situação que é interessante, que agora o Botafogo vai ter, digamos, desafios contra equipes que vão, talvez, esperar um pouco a iniciativa do Botafogo. Exemplos. Talvez o Corinthians com seu novo método de jogo, a LDU, tá? O Atlético Paranaense do Paulo Turra, que gosta muito de jogar no erro do adversário, apesar de também tomar iniciativa. O Goiás, na Serrinha. Então o Botafogo ele vai ter esses desafios. É aquilo, agora o Botafogo ele vai ter que mostrar, e mostra, em algumas dinâmicas contra o Flamengo mostrou isso, né, que quando o Botafogo tiver a bola, o Botafogo tem que ter alternativas, mecanismos para conseguir penetrar defesas que vão estar
em bloco baixo, que é muito difícil, mas é claro, o Botafogo ele contratou uma comissão técnica mais cara justamente para isso, para tentar fazer com que a equipe tenha o tal do Botafogo Way, certo? E isso vai ser muito fundamental, beleza? E aí outra volta por cima que eu quero citar aqui, cara, é sobre constância física, cara. 3 jogadores, né, no ano passado, né, eles vinham sendo muito criticados, né, pela torcida do Botafogo. Eram eles, Danilo, isso que tem mais, tá? Eu nem vou citar só o Rafael aqui, porque pô, foi expulso, né? Então há um momento mais de crítica, né? Mas se a gente usar um pouco mais a cabeça, ele fazia um bom jogo até, né, cometer esse erro grotesco, e que a gente não tem que passar pano para isso. Mas é o seguinte, né? O Botafogo ele tinha ali Gustavo Sauer, que teve uma sucessão de elementos ali que o prejudicaram, né? O cara teve cirurgia no tornozelo, infecção no ponto. Então o cara não tinha constância. Luiz Henrique voltou assim, cara, numa dinâmica que não era do futebol brasileiro, não era condizente com o futebol dele. Teve que associar mais massa à velocidade, que era o tipo de jogo que deu certo nele aqui no Botafogo antes de ser vendido para o Olympique de Marselha, lá em 2020. E o Danilo Barbosa, né, que não fez pré-temporada, estava sem jogar 3 meses, pensou em parar por conta da filha, né, cara, que teve, enfim, uma situação triste na família. E, cara, pô, você vê que esses caras, depois de terem vindo pra cá com o couro comendo, jogo atrás de jogo, pô, eles não conseguiram lidar bem com o ritmo, porque, enfim, não fizeram pré-temporada, não conseguiram se adaptar, tiveram altas lesões. Pô, cara, você vê que uma pré-temporada com ritmo, pô, os caras estão comendo a bola, cara. O Luiz Henrique bem melhor do que estava, Gustavo Sauer bem melhor do que estava, Danilo Barbosa um dos melhores jogadores do Botafogo há um mês, tranquilamente. Então, isso é muito legal, sabe? Ver o quanto que esse aspecto físico, né? Eu lembro que eu travava algumas discussões aqui com amigos, com torcedores, né, no chat, sabe? Que eles falavam, pra mim o cara não tem essa de físico, não tem essa de ritmo. Se o cara sabe jogar bola, ele joga logo de cara. E eu discordava completamente disso, cara. Futebol não é um videogame, né? E a prova disso é essa volta por cima de certos jogadores. Eu acredito em mais ainda, tá? Acredito no Lucas Fernandes voltando a jogar em maior nível. Acredito até no Vitor Sá voltando a jogar em maior nível. Enfim, é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui, tá bom? Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre atletas que, digamos assim, estavam sumidos no mapa em relação ao mercado. O Botafogo foi lá, buscou e hoje são imprescindíveis, fundamentais para o time. Valeu? Um abraço e fui!